No momento em que a Bahia enfrenta uma onda de violência que fez o número de homicídios disparar, uma reportagem do Globo mostrou a fragmentação do crime organizado no estado. As mortes em confrontos com a polícia também bateram recorde, mais de 60 apenas em setembro. Segundo o levantamento, são ao menos 10 facções rivais que disputam áreas da região metropolitana e do interior. Uma guerra que inclui assassinatos de lideranças, divergências internas, chacinas e a briga pelo controle de uma importante rota de envio de drogas para a Europa. Diante da crise, o governo federal lançou ontem um programa de combate a organizações criminosas, centrado na Bahia e no Rio de Janeiro, com investimento previsto em 900 milhões de reais. Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, é necessário um equilíbrio entre ações de inteligência e o uso da força. Porque, de um lado, é falsa a ideia de que existe segurança sem força. Por outro lado, é falsa a ideia de que segurança é sair dando tiro a esmo. Não, não é. O Ao Ponto dessa terça-feira analisa a crise de segurança pública na Bahia e como o governo federal planeja enfrentar as organizações criminosas de maneira eficiente. Hoje a gente conversa com o repórter especial Rafael Soares, que traça um retrato da guerra das facções criminosas na Bahia. E o repórter Sérgio Roxo, da sucursal do Globo em Brasília, traz os bastidores do plano apresentado por Flávio Dino. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 3 de outubro de 2023 começa agora. Vem com a gente! Rafael Soares, bem-vindo aqui ao Ponto mais uma vez. Para a gente começar essa conversa, dá um contexto de números. Qual a média de mortes violentas na Bahia nos últimos anos? Dá para dizer que é hoje o estado mais violento do país e com a polícia mais letal também, Rafa? Vamos lá, vamos falar primeiro em números absolutos e comparando sempre com o Rio, né, para entender um pouco qual é o patamar de morte que a Bahia chegou e, enfim, comparando com o Rio justamente porque foi um estado que por muito tempo liderou o Brasil tanto na questão da letalidade policial quanto no número de mortes violentas que são, enfim, todos os assassinatos, né? Somando latrocínios, homicídios e casos de violência policial. O Rio de Janeiro, até 2019, liderava tanto os números da letalidade policial quanto números de mortes violentas, né? As mortes violentas do Rio, naquela época, chegavam a 6 mil. O que aconteceu a partir de 2019 foi que a Bahia chega nesse patamar de mortes violentas. Bate o Rio e bate as 6 mil mortes violentas em 2019, já por conta de um reflexo da dinâmica do crime organizado local. Só que a diferença, né, do cenário de 2019 para cá era que naquela época a violência policial no Rio estava num patamar muito superior à violência policial na Bahia. Né? Naquela época, a polícia baiana matou, em 2019, a polícia baiana matou 700 pessoas. O que foi acontecendo de lá para cá? O patamar das mortes violentas na Bahia continuou o mesmo. A Bahia continuou matando mais de 6 mil pessoas todos os anos. Esse ano bateu a margem ali de 6.600. O que aconteceu com o Rio, não só com o Rio, mas com o Brasil, com a maior parte dos estados brasileiros, a quantidade de mortes violentas caíram. E a Bahia, ela estabilizou. Então ela anda na contramão do restante do país. Enquanto o Brasil diminui a quantidade de assassinatos, a Bahia se mantém no mesmo patamar e que é um patamar altíssimo. É a maior quantidade do país de assassinatos. E isso falando da questão das mortes violentas. E sobre letalidade policial, o que continua acontecendo na Bahia, ao contrário do Rio, que de alguma maneira diminuiu a quantidade de mortes pela polícia, a Bahia de 2019 para cá duplicou essa quantidade. Então, enquanto em 2019 a Bahia estava ali num patamar de 700 mortes e ações policiais por ano, chegou no ano passado, em 2022,
em 1400. Então, assim, hoje a Bahia lidera o Brasil, né, em números absolutos, tanto em mortes violentas quanto em letalidade policial. E o que é interessante é que assim, a Bahia só lidera o Brasil em letalidade violenta por conta da letalidade policial. Os números de mortes pela polícia ajudam, né, a Bahia a estar nesse patamar de recordista de morte violenta. Como você mencionou na sua matéria no domingo, tem um emaranhado aí de disputas de território entre facções rivais. Além do que você explicou agora da questão da letalidade policial, esse fator da disputa de território pode também ajudar a explicar essa explosão de número de mortes violentas na Bahia nesses últimos anos? Sim, tentando eu mesmo entender a situação, né, antes de sugerir a pauta aqui no jornal, de falar com os editores que eu estava querendo fazer essa pauta, eu fiz uma pré-pauta e comecei a conversar com autoridades da Bahia, com policiais, com especialistas, e o que eu acabei notando foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque, enfim, eu trabalho com temas há algum tempo, e não tinha notícia de uma cena criminal tão turbulenta em nenhum lugar do Brasil sobre o qual eu já tinha feito matéria. Já fiz matéria sobre crise na segurança pública do Rio Grande do Norte, já fiz matéria sobre crise de segurança pública no Amazonas, já fiz matéria sobre a crise de segurança pública no Rio, mas nada parecido com o que chegou para mim. A primeira pessoa com quem eu conversei chegou e falou: olha, Rafael, a gente tem um problema super complicado aqui na Bahia, principalmente na região metropolitana e na capital, que é a dinâmica do crime organizado é uma loucura. É uma zona. Você tem às vezes 3, 4 facções diferentes disputando o mesmo espaço, facções que se aliam e constroem teias de alianças diferentes dependendo do lugar onde elas estão, lugares que são disputados por vários grupos diferentes e tem uma estruturas de alianças diferentes, uma facção que se alia com outra para disputar um território, em outros as duas entram em embate. Então, assim, eu pensei, olha, isso dá uma reportagem. E aí o que eu fiz para chegar, né, nessa reportagem foi começar a levantar no Tribunal de Justiça da Bahia processos de tráfico de drogas. Comecei para tentar entender que facções eram essas, que áreas eram disputadas, onde estava tendo guerras e tal. Na época eu ainda não... isso foi há 3 semanas atrás, eu ainda não tinha uma manchete, eu não tinha uma reportagem ainda, ainda era um processo de apuração. E aí eu comecei a perceber né, ler nos processos nomes diferentes de facções, muitos nomes diferentes que foram cada vez se multiplicando à medida que eu ia avançando no número de processos, né? E aí eu falei, olha, a matéria é essa. Se eu, que sou uma pessoa que me interesso pela área, que cubro a área, nunca tinha visto isso, eu parti da premissa que, olha, isso aqui é algo diferente. E aí eu comecei a levantar facção por facção com base nos processos judiciais. Cheguei no final, né, desse processo ao número de 10 facções, né, 8 baianas e 2 as facções nacionais, né, as maiores facções do Brasil, o PCC e o Comando Vermelho. E comecei a conversar com outros especialistas para tentar entender se isso era algo, se existia isso em algum outro lugar do Brasil, eu não sabia. E aí as respostas que eu comecei a receber foram, olha, Rafael, dessa maneira não. Dessa maneira, o que aconteceu na Bahia agora é algo que eu desconheço. Assim, 10 facções desconheço em outros lugares. E aí esse meu palpite virou de fato uma pauta. Esse levantamento acabou indo parar nas páginas do jornal para mostrar essa situação. O Rafael, como você está dizendo, a Bahia é uma colcha de retalhos de facções. Queria entender um pouco melhor a participação dessas 2 grandes facções nacionais, que são o PCC e o Comando Vermelho. Elas atuam associadas a facções locais e você relata também na sua matéria que essa disputa se acentuou depois da morte de um traficante conhecido como Rei da Fronteira, o Jorge Rafat, que foi morto em 2016. Como é que essa morte foi repercutir lá tão longe no estado da Bahia? Essa morte é fundamental para entender a dinâmica do crime organizado no Brasil atualmente, né? Essa morte repercutiu praticamente na maioria dos estados brasileiros, porque até então, até 2016, Comando Vermelho e PCC
tinha um pacto de não agressão na fronteira, ou seja, tinha um acordo de paz envolvendo as duas maiores facções do país que não disputavam territórios. Era uma relação pacífica. A partir desse crime, o rei da fronteira, né, o Jorge Rafat, era a pessoa que tinha um monopólio sobre o tráfico de drogas na fronteira. Quem queria a morte de Jorge Rafat sabia que um ataque simples não surtiria efeito. Isso porque o jipe dele tem uma blindagem tão forte que é capaz de resistir a tiros de fuzil. É um tipo de proteção, inclusive, proibida no Brasil. Para resolver esse problema, eles transformaram este outro veículo numa máquina de guerra. Tiraram os bancos traseiros e instalaram esta estrutura. É a base de uma metralhadora .50, uma arma de artilharia antiaérea, capaz de derrubar um avião. Então, a partir do momento em que o PCC toma essa atitude de tirar esse intermediário do jogo e de pegar esse monopólio para ele, o Comando Vermelho rompe e as duas facções entram em guerra. Essa guerra já teve capítulos em vários estados brasileiros, no norte do Brasil, com a crise penitenciária, no Rio Grande do Norte, enfim, e na Bahia. A repercussão dessa disputa ela acontece justamente pela importância, né, que a Bahia tem nessa questão geopolítica do crime, né, geopolítica da busca por mercados e rotas de droga, principalmente cocaína, né. A Bahia, ela tem 3 portos muito importantes no seu território, tem um mercado interno, né, é um dos 5 estados mais populosos do país, então tem um mercado interno de consumidores que não é razoavelmente grande, que justifica essa sede, né, por domínio, e também é um local que faz sentido estar dentro das duas principais rotas de tráfico, né, tanto a que é dominada pelo PCC, que é a rota do Paraguai, entrando no Brasil por estados como Mato Grosso do Sul, Paraná, quanto a do Amazonas, né, a rota dos Solimões, a rota do norte do país, que chega ao Nordeste. Então, assim, a Bahia é um estado que está dentro das duas rotas e está dentro dos interesses desses dois grupos que passaram a disputar monopólio. Então, na Bahia, essa disputa por monopólio, que antes, né, de 2016, tinha o PCC como um simples fornecedor, né, o PCC não tinha uma atuação no terreno, né, no território de luta, de disputa por hegemonia, mas o PCC atuava mais como fornecedor de drogas e armas. A partir de 2016, o PCC de fato se instala na Bahia. Criminosos do PCC são batizados lá dentro das penitenciárias baianas e passam a atuar no território, fazendo alianças com outras facções. A facção mais importante é a maior facção da Bahia, que foi um grupo que justamente cresceu nesse período. Era uma facção que até então não era uma facção hegemônica e vira hegemônica justamente porque o PCC entra no jogo e patrocina as guerras dessa facção por território, e ela acaba crescendo tanto na capital quanto no interior. O Comando Vermelho, para não ficar fora do jogo, contra-ataca. E aí começa a fazer parcerias com outras organizações locais que passam a conseguir fazer frente aos ataques do PCC e de seus parceiros. E essa situação e que é interessante, né, nessa dinâmica é que, mesmo você existindo essa tentativa de polarização, né, por parte dessas duas organizações, o cenário criminal da Bahia, diferente de outros estados, como por exemplo o próprio Amazonas, na Bahia essa guerra não impediu que o crime local se fragmentasse. Novas facções continuaram sendo criadas mesmo depois do início dessa guerra. A influência do PCC e do CV no crime organizado de lá não impediu que nas cadeias os grupos continuassem a se dividir, as rixas continuassem a acontecer e as guerras ficassem cada vez mais complexas, porque a gente não está falando de disputa entre dois grupos, são disputas entre uma dezena de grupos diferentes, né? Às vezes por conta de patrocinados por interesses externos à Bahia, né? Por conta de CV e PCC, mas também por questões locais desses grupos que atuam lá no território.
Agora, se é um cenário tão complexo, o que os especialistas dizem que faltou para combater esse cenário, para evitar que chegasse nesse ponto? Faltou a ação de inteligência e também a prática de eliminar sistematicamente quem tem envolvimento com o crime pode ter ajudado a fomentar essas disputas? Então, ao longo dessas 3 semanas apurando essa reportagem, eu falei com algumas pessoas e eu escolhi uma aspa para colocar na reportagem que foi a que mais me impactou sobre a participação do Estado nessa... como o Estado poderia evitar ou como o Estado poderia enfrentar essa questão, que foi uma pergunta que me fizeram muito, inclusive ao longo do processo de apuração. E o que esse cara, que é um sociólogo chamado Antônio Lima, ele é o autor de um livro sobre o crime organizado da Bahia, chamado Rotas Alteradas. Ele fala assim, olha, a principal escolha política da Bahia para combater essa situação foi a operacionalidade. O enfrentamento, o combate armado nos territórios com força policial dentro do território, trocando tiro com os traficantes. Isso é evidenciado pelos números, né? A gente consegue ver isso claramente de 2019 para cá, que essa de fato foi a escolha política da Bahia. E ele diz o seguinte, olha, essa escolha política teve uma consequência, que é justamente o que a gente vê na cena criminal. A partir do momento em que a polícia entra numa favela, troca tiro com os traficantes e mata uma liderança, vamos colocar assim, eles acham que a região vai ficar pacificada, que a morte daquele traficante vai trazer uma paz social para aquela região. Só que o que acontece é justamente o oposto. Quando um chefe do tráfico morre, começam as guerras sucessionais e começam os ciclos de violência e retaliação, que é o que vem causando essas mortes, essa avalanche, essa escalada de morte que colocou a Bahia no topo do ranking de mortes violentas, né, de letalidade do país. Então, assim, enfim, essa foi a aspa que eu escolhi porque eu achei ela interessante justamente porque eu acho que ela sintetiza muito bem essa situação. Mas todos os especialistas que estudam o tema lá são unânimes em dizer que essa escolha do Estado ela é fundamental para a gente ter essa situação de fragmentação do crime hoje. Essa situação não existiria se o governo da Bahia escolhesse outra forma de enfrentar o problema, de enfrentar essa questão. Seja ela com maior inteligência, melhorando a taxa de resolução de homicídios, tentando trabalhar uma política penitenciária diferente, enfim. Se outras medidas fossem tomadas, a gente teria um quadro diferente, que a gente não consegue atualmente dizer que quadro seria. Mas o que a gente sabe é que existiu uma escolha política por uma política de segurança, e essa escolha política teve como consequência a situação atual. Ô Rafa, o que diz o governo da Bahia? Porque não dá nem para dizer que é uma herança maldita, né? A Bahia é governada pelo mesmo grupo político desde 2007. Exato, né? O governo da Bahia está com o PT há mais de 16 anos, né? E, seguidamente, eu não estou dizendo... não estou falando isso por conta dessa crise atual, mas ao longo desde 2015, pelo menos, a Bahia tem seguidas crises relacionadas à questão da letalidade policial, e todas elas são respondidas da mesma forma pelos governantes, tá? Que é defendendo as ações da polícia, dizendo que não é possível combater o crime organizado com flores, que é importante você ter a polícia no terreno, assim. E é interessante, assim, aqui não é uma opinião minha, mas é interessante que esse é um discurso que ele é apropriado da direita, né? Não é um discurso que a esquerda do país, fora até da Bahia, costuma usar para falar sobre ações de segurança pública, né? E esse discurso que, enfim, é adaptado da direita dentro da Bahia, seja usado há tanto tempo por governantes do PT e até por assessores e até o ministro da Justiça, Flávio Dino. Então, assim,
é uma situação que, para a gente ter uma mudança de panorama, é muito difícil, porque não é uma situação atual, né? Você teve a chacina do Cabula, que é um marco, né, na história recente da letalidade policial em Salvador. Se não me engano, aconteceu em 2015. A reação do governo, que na época quem estava à frente era o Jacques Wagner, foi exatamente a mesma que o governo do Jerônimo Rodrigues está tendo. Então, assim, o PT nos últimos anos na Bahia escolheu, é uma escolha política, encarar essa questão dessa maneira. Rafael Soares, mais uma vez, muito obrigado pela sua informação, parabéns pela reportagem, que foi extremamente esclarecedora, e as portas do Ao Ponto estão sempre abertas para você. Volte sempre. Obrigada, Rafa. Até a próxima. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado. Esse é um tema que eu vou continuar em cima dele ao longo do próximo mês. Então, assim, devem ter novas reportagens sobre isso ao longo de outubro no jornal. Um abraço. Sérgio Roxo, bem-vindo ao Ponto. A gente ouviu agora o repórter Rafael Soares falar sobre o cenário na Bahia, e nessa segunda-feira a gente teve o lançamento do Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, que tem um foco bem importante no estado da Bahia e também no Rio de Janeiro. Explica um pouco pra gente, em linhas gerais, o que foi anunciado pelo governo federal para esse setor que é tão importante para o Planalto, como várias autoridades vêm dizendo nos últimos meses. Oi, Felipe, Carol. O ministro Flávio Dino anunciou nessa segunda-feira, em Brasília, fez um evento para anunciar o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, né? É um programa que estima aí um investimento em 3 anos de 900 milhões de reais, e o plano de ação exato desse programa vai ser anunciado em 60 dias. Esse programa, esse lançamento ocorre aí no momento em que o governo vem sendo bastante questionado por causa da questão da segurança pública e, como vocês disseram, principalmente nos estados do Rio, relativos a fatos que ocorreram no estado do Rio e da Bahia, né? O programa em si, ele tem 5 pontos, né, que são integração institucional e informacional, ou seja, deixar de uma forma aí, promover aí que as polícias, os diferentes estados da federação e também a Polícia Federal e outros órgãos de inteligência troquem mais informações e tenham mais detalhamento aí de estruturas de organizações criminosas, que a gente muito bem sabe, elas não atuam mais, já faz algum tempo, de forma regional, elas atuam em vários estados, a mesma organização. Então, trocar informação sobre isso, né? Aumentar a eficiência das polícias, como eu falei, vai ser detalhado, é até um pouco difícil, assim, de dizer assim, o que seria isso hoje, eles pretendem detalhar em 60 dias. Vai ter um foco também principal, o programa em portos, aeroportos e fronteiras, né? Então ali é combater entrada de arma, drogas no país, tanto entrada como saída, né? Porque o Brasil é uma rota internacional e, principalmente na questão das drogas, as drogas chegam no Brasil de outros países, aqui da América do Sul, e vão para a Europa, para os Estados Unidos. Então combater aí a droga, o tráfico de drogas que passa aí por portos e aeroportos brasileiros e as nossas fronteiras também. Aumentar a eficiência do sistema de justiça criminal é uma tentativa de fazer com que ver a questão aí dos presos provisórios, né, que acabam às vezes ficando muito tempo no sistema e superlotam cadeias, superlotam presídios. Isso acaba gerando aí um caldo aí que favorece as organizações criminosas. E a cooperação entre os entes, que é muito parecido aí com o primeiro item, né, que é ter uma integração melhor entre as diferentes forças aí de polícia, dos estados e etc. Dentro desse anúncio, foram de forma mais concreta, né, o ministro fez aí medidas voltadas especificamente para a Bahia e para o Rio de Janeiro. Ele assinou uma portaria para liberar 20 milhões para a Bahia, né, 20 milhões de reais, aí, que está vivendo aí uma situação bastante complicada, e também autorizou o uso da Força Nacional no Rio, né? Então esses são os pontos centrais desse anúncio que foi feito hoje. Roxo, como é que esse plano foi formulado dentro do governo? Foi uma ação emergencial diante dessa explosão das mortes violentas na Bahia? Que ministros participaram dessa formulação? Como é que foi? O ministro Flávio Dino disse que não, né? Diz que
plano já vinha sendo formulado há 3 meses, que não é uma resposta ao que nós estamos vivendo agora. Porém, o anúncio dessa cerimônia foi feito na sexta-feira, né, pelo Ricardo Capelli, que é o secretário executivo, é o braço direito do Flávio Dino no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Foi feito aí com essa questão aí da segurança já ganhando muito corpo, muitas críticas, muitas cobranças para que o governo federal atue de uma forma mais efetiva. Então, essa coincidência é grande, apesar do ministro Flávio Dino negar que tenha sido uma resposta direta para mostrar que o governo realmente está fazendo alguma coisa. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, ele governou a Bahia até dezembro do ano passado, elegeu seu sucessor, e essa vitrine da política petista passou a ser teto de vidro? É preciso aí pontuar as coisas, né, como é que funciona. Em primeiro lugar, o Rui Costa, apesar de ser filiado ao PT desde o início da sua carreira, ele não tem uma ligação muito orgânica com o partido, né, ele é alvo, inclusive, esses petistas mais históricos, mais orgânicos, criticam muito o Rui Costa, ele construiu uma imagem de gestor e nem sempre as ações que foram implantadas na Bahia, e não estou falando aí no caso nem apenas da segurança, mas de uma forma geral, elas não conversam muito com a linha do PT de governar histórica, né? Então, tem isso. Em relação à segurança pública, né, nós tivemos aí só no mês de setembro 71 mortes em confronto com a polícia da Bahia. O PT tem um histórico na questão da segurança de defesa dos direitos humanos, e isso, obviamente, essa ação da Polícia da Bahia, ela contradiz, né, ela bate de frente aí com todo o histórico de defesa de direitos humanos que foi feito ao longo da história do PT. É também importante colocar o seguinte, isso os petistas reconhecem, quando não... Poucos, assim, falam disso de forma aberta, mas quando você conversa reservadamente, isso é consenso ali, que o partido nunca conseguiu encontrar um discurso e uma linha de atuação, um plano de atuação na área da segurança pública, seja no plano estadual, né, nos planos estaduais, nos estados em que o PT governa, seja no plano nacional. E aí o que aconteceu, e isso ficou muito forte na eleição presidencial, não na última, mas na de 2018, deu margem para o bolsonarismo, que tem um discurso mais simples, né, que é o discurso de armar a população, é o discurso que a polícia tem que realmente enfrentar os criminosos e, em muitos casos, agir de forma violenta. Então, esse discurso é mais fácil, e os petistas admitem que eles ficaram sem conseguir encontrar uma resposta a essa bandeira que o bolsonarismo adotou e que ajudou tanto o Jair Bolsonaro em 2018, como outros candidatos aí ligados ao ex-presidente em eleições parlamentares ou mesmo em eleições locais, né? Então tem esse problema, e realmente o que o Rui Costa, que é a gestão do PT na Bahia, que hoje ele é governado pelo Jerônimo Rodrigues, que é uma pessoa ali do círculo próximo do Rui Costa, era secretário dele, realmente isso causa muito incômodo e acho que a palavra correta é incômodo e constrangimento, as palavras corretas são incômodo e constrangimento para o partido de uma forma geral, né? Qual o grau de desgaste do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, dentro do próprio governo? Tem uma leitura de que ele ainda não disse a que veio na área da segurança, ou essa crítica tem também um pano de fundo de disputa política, Roxo? Existem um núcleo do PT que faz essa crítica, né? Que faz essa crítica de uma forma forte. Agora, com relação ao presidente Lula, né? Com relação ao presidente Lula, isso aparentemente não existe. Não existe um questionamento do presidente Lula com relação à atuação do Flávio Dino na segurança pública. Tanto que existia uma ideia no começo, na transição, e também era uma promessa de campanha do Lula, criar um ministério específico para cuidar de segurança pública. O Flávio Dino aí atuou no final do ano passado para que isso não ocorresse. Ele queria estar com as duas áreas. E o argumento interno no Ministério da Justiça é que as ações têm sido tomadas e que os números que vão ser contabilizados ao final do ano vão mostrar que as ações têm sido efetivas. O Ricardo Capelli, aí, como eu já falei, é o braço direito do Flávio Dino, ele fala, inclusive, que nunca nenhum ministro fez tanto pela segurança pública como o Dino, né? Então, existe esse questionamento, como eu falei, mas que em relação ao Lula, a gente ainda não viu nada
transparecesse que há uma insatisfação do Lula. Tanto que o Dino, né, é tido aí como favorito para a vaga da Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Ele é considerado hoje o nome que tem mais chance de ser escolhido pelo Lula. Então isso mostra aí que o Dino tem prestígio com o presidente, ele participa das decisões centrais do governo, tem sido isso, até as pessoas que o criticam por causa da segurança reconhecem, ele é visto como uma pessoa importante no embate político, principalmente com o bolsonarismo. É uma resposta às crises, mas ele é útil ao enfrentamento das crises. O nome diz enfoque, ênfase contra as organizações criminosas a partir de um duplo pilar, inteligência e investigação. Esse programa não exclui ninguém, mas é um programa em que a nossa equipe vai trabalhar muito fortemente com as polícias judiciárias, as federais, a federal e as estaduais. Você falou do Flávio Dino, eu queria saber o que ele está dizendo a respeito de toda essa questão. Na entrevista que ele deu para o Globo, ele lembrou que já existe um Plano Nacional de Segurança Pública que precisa ser implementado de verdade. Né? Ele deu entrevista para minhas colegas Jennifer Goulart e Alice Cravo, saiu na edição de sábado do Globo, né? E ele fala justamente isso. E também ele diz, né, que ele dedica aí quase a totalidade do tempo. Ele fala que, na prática, um Ministério da Segurança Pública já existe, porque ele dedica 90% do tempo à segurança pública e as questões de justiça ocupam apenas 10% do tempo dele. Então, ele diz que, na prática, ele já é um ministro da segurança pública mesmo, né? E também existe uma questão legal, né, porque, constitucionalmente, a função da segurança pública é dos estados, né? E para haver uma atuação mais forte do governo federal, seria preciso fazer algumas alterações legais, que é uma coisa que teria que passar pelo Congresso, e seria uma coisa mais complicada, né? Então, essas são as alegações dele, e como eu já falei anteriormente, dentro do Ministério há uma avaliação de que mais para frente os resultados vão aparecer, porque a segurança, as ações que você toma hoje, elas também não têm uma resposta, às vezes, tão imediata, né? Demora algum tempo para as coisas, os números apresentarem as ações que estão feitas. Esse é o argumento dele. Vamos ver se realmente se confirma, né? Agora, dentro da esquerda, existe um temor de que essa política de segurança do governo Lula vá contra o que o campo progressista sempre defendeu, né? O 02 do Ministério, que é o Paulo Capelli, já disse que não se combate o crime com rosas, o 02 do Ministério da Justiça, que tem pretensões, inclusive, de ser talvez ministro da Segurança Pública. E o governo anunciou o envio da Força Nacional ao Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro, que é de oposição, anunciou que haverá grandes ações policiais, o que sempre causa arrepios no campo mais à esquerda, né? A gente pode esperar, eu acredito, bastante polêmica, de acordo com a forma que essas ações vão ser implementadas. A gente já está existindo, né? O Capelli, inclusive, bloqueou alguns críticos, algumas pessoas que o criticavam, né? Que o criticaram justamente por causa dessa fala, né? Nas redes sociais, como o Thiago Amparo, que é professor de Direito da Faculdade Getúlio Vargas, o Douglas Belchior, que foi candidato a deputado e é líder da Coalizão Negra por Direitos, foram duas das pessoas que foram bloqueadas pelo Ricardo Capelli. Então, e essas pessoas realmente apoiaram, se engajaram na campanha do Lula, são pessoas ali da base de apoio, né? Não são pessoas próximas, mas são pessoas que apoiaram a candidatura do Lula. Então, se o governo optar por um caminho mais duro, certamente vai ter um descontentamento desse grupo mais progressista, desse grupo que apoiou o presidente no ano passado. Bastante polêmica, então vamos esperar alguns meses aí de conflito. É uma equação ali complicada, né, porque existe uma parcela também da população que talvez não seja essa população que apoiou o Lula e que votou nele, que defende uma ação mais enérgica, né, mais a base ali, mais fiel, vê isso com preocupação. Então vamos ter aí dificuldades nos próximos meses até que essa crise da segurança seja dissipada.
Sérgio Roxo, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Obrigado pela sua participação, volte sempre ao ponto. Obrigado, Felipe, obrigado, Carol, é sempre um prazer conversar com vocês. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio foi de Luan Oliveira, a produção de Ana Clara Serafim. Até mais. Até mais.